Bom, boa tarde. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre as características dos pontos. E para falar sobre os pontos, nós vamos usar como ponto de partida o ponto acartomante de uma Barreto. E antes de partir para o ponto, nós vamos primeiro entender um pouquinho quem foi o Lima Barreto, onde ele se encontra na cronologia da literatura brasileira, algumas características da sua escrita e também da sua história. Então, Lima Barreto, ele foi nascido, né? Afonso Henriques Lima Barreto, no ano de 1831, no Rio de Janeiro. Sua literatura contava a história dos que não tinham acesso às letras, e ele não tinha a menor complacência, né, ou a menor pena em denunciar pessoas poderosas, sua mediocridade e atrocidades. E em meio a tantas desilusões, o alcoolismo passou a dominar a sua vida. Os temas urbanos e sociais surgiram em sua literatura com as cores da sátira e da ironia, uma espécie de projeção dos muitos papéis que já havia vivido em sua própria história de vida. Tornou-se então porta-voz dos humilhados e oprimidos de sua época. Constitui-se como um dos expoentes do pré-modernismo, período de transição do parnasianismo para o modernismo, com obras como Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma sátira à burocracia e ao nacionalismo rígido. Então, algo que eu gostaria de destacar, né, é que os personagens de Lima Barreto são pessoas privilegiadas, humilhados, oprimidos. É, Então, vamos considerar agora algumas características do pré-modernismo. Então, de forma resumida, eu coloquei aqui alguns tópicos para nos ajudar a entender melhor mais algumas características da obra de Lima Barreto, e também do ponto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Então, o pré-modernismo é um momento de ruptura, onde se rejeita a linguagem excessivamente rebuscada e estética rígida que é utilizada anteriormente no parnasianismo, e, consequentemente, a nova escrita empregada vai ser mais próxima da fala cotidiana e da realidade da maioria dos brasileiros, que são aquelas pessoas, né, menos favorecidas, como já foi mencionado. Nesse sentido, ocorrerão conflitos entre a tradição e a modernidade, né? Ocorreram conflitos. E temática social, que é a valorização dos problemas do Brasil, como miséria, seca, abandono no sertão nordestino, problemas sociais e políticos, exposição de mazelas sociais, representação do homem marginalizado, ou seja, o foco em figuras que são excluídas não só na literatura, como na própria sociedade, como sertanejos, caipiras, mulatos, imigrantes e operários. Vai focar na desigualdade social e cultural, como já foi mencionado, e vai ter um regionalismo crítico, utilizando-se das particularidades regionais, como linguagem, costumes e paisagens, para denunciar os problemas e desigualdades sociais.
e um estilo heterogêneo e de transição, ou seja, essa época não é marcada por um estilo único, mas uma mistura de elementos do realismo, do naturalismo, simbolismo e do parnasianismo, que já apontava para o modernismo. Então, agora nós vamos ler o conto A Cartomante de Lima Barreto, para poder fazer alguns exercícios depois. Não havia dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública. Mas, assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante. Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de 2.000 réis, se alcançava a terminal de beira por vezes, era obtida com o auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir, fugir para bem longe, onde a miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse a ele, a mulher e os filhos? Viver assim era terrível, preso à sua vergonha como uma calceta, sem que nenhum código e juiz estivessem condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa deu-lhe mais alento. Se era coisa feita, havia de haver por força quem a desfizesse. Acordou mais alegre, e se não falou à mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre de sua mulher, avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura doente. Entretanto, a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro. E aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços da esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria a uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasavam sua vida. Saiu, foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados, mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia assim: Madame Dada, sonâmbula extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente africana. Rua, não quis procurar outra, era aquela, pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo de seu cunhado Castilho, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou com o primeiro conhecido que encontrou o dinheiro necessário e correu depressa para a casa de Madame Dada. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria a casa. Compraria um terno para o Zezé.
O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria a casa com prêmio terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça. E aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória como um passageiro pesadelo. Pelo caminho tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de julho, eram as fisionomias risonhas dos transeuntes. E o mundo, que até ali lhe parecia mau e turvo, repentinamente lhe sorria claro e doce. Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu e foi, afinal, a presença da pitonisa. Era sua mulher. Então, baseado nesse conto, nós podemos observar algumas características do gênero conto. Uma delas que eu quis destacar aqui são narrativas pequenas compostas pelas seguintes estruturas. Então, como nós vimos, né, o conto preencheu apenas uma folha, uma página. Então, é uma narrativa bem pequena. Essa narrativa é composta de um enredo, que são os fatos que compõem essa história. E que fatos são esses? Eles podem ser divididos em 4 pontos. A apresentação ou exposição, que é o momento onde são descritos os personagens, o tempo, o espaço em que a história ocorre. A complicação, a parte que se desenvolve um conflito na história. O clímax, que é o momento de maior tensão dessa narrativa. E o desfecho ou conclusão, que é a solução dos conflitos. Então, eu preparei aqui para vocês alguns exercícios. O exercício número 1, eu quero que vocês façam sozinhos depois, que é uma representação do quadro anterior, só que baseado no ponto que foi lido, vocês vão dizer para mim qual é a apresentação, né, quem são os personagens, que tempo, espaço, a história se passa, qual a complicação que ocorre nessa narrativa, o clímax e o desfecho. E agora, juntos, nós vamos fazer a número 5, que é um pouco mais fácil de identificar a resposta. Então, tendo em vista as informações textuais trazidas nesse ponto a cartomante, depreende-se que o conflito da história se refere a. Então, baseado no que nós lemos, nós podemos entender que o conflito, o principal motivo, né, é a força oculta na qual debitava uma condição financeira vivida nos últimos tempos. Situação miserável gerada pela falta de emprego ou outro meio de ganhar dinheiro. Falta de sorte vivenciada pelos personagens devido a um trabalho de macumba feito pelo cunhado. Perturbação suportada no momento em que o personagem descobre ser a cartomante sua própria mulher. Então, a resposta que melhor se enquadra, né, no motivo do conflito na história é a situação miserável, né, letra B, gerada pela falta de emprego ou outro meio de ganhar dinheiro. Então, a força oculta seria como a origem do problema, né? Mas não é o problema principal. A falta de sorte também está ligada à força oculta, né? Então, o enredo da história gira em torno das dificuldades, né? Até
A palavra miséria é usada também. Situação miserável é utilizada no ponto, no momento principal, o problema que essa família está vivendo. Então, os outros exercícios, principalmente a número 1, que são discursivos, né, os outros exercícios, eu gostaria que vocês fizessem para depois a gente corrigir e dar o visto, tá bom?